verdade é que você cada vez mais está ficando burro. Peraí, Letícia, como assim você está fazendo uma acusação dessas? Calma aí que eu vou explicar. Eu quero que você reflita. No dia que eu tô gravando esse vídeo, é final de outubro de 2025. Eu quero que você pense quantos livros você já leu esse ano. Se você tiver lido mais de 5 livros, você é uma pessoa diferente dos demais. Porque, infelizmente, a população cada vez mais está lendo menos. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão se emburrecendo. Porque, infelizmente, esse é um episódio meio crítico. E espero que esse episódio te faça acordar que você tá ficando burro. E quem sou eu para dizer que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo? Não, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. E talvez nunca eu vou ser a pessoa mais inteligente do mundo. Mas quando eu assumo a minha própria ignorância, ou seja, de que eu não sei de tudo e que eu devo buscar, esse é o diferencial. Só que o que é que acontece? As pessoas estão se acomodando com o básico. Elas não estão indo atrás de buscar o além, de fazer com que você se destaque. Eu vou dar um exemplo. Se você é um profissional que acabou de terminar a faculdade e você só vai trabalhar com base com o que você aprendeu na faculdade, eu não quero me consultar com você. Eu não quero que você trabalhe para mim. Porque, pessoal, a faculdade não ensina o que você realmente precisa. A faculdade ensina pouco. Se você não for atrás de fazer cursos extras, de se especializar, de se aprofundar, você vai ser um profissional medíocre. Essa é a verdade, me desculpe. E cada vez mais as pessoas estão permitindo que as redes sociais dominem a própria vida e dominem o seu dia a dia. As pessoas, eu acho curioso, né? A gente vê muitos pais falarem dos filhos, que os filhos não estudam, que os filhos não querem ler. Aí você vê o filho olhando como referência o pai e a mãe. Passam um dia no celular, ficam na televisão, ficam nas redes de vídeo curto. E aí, qual é a referência de progresso que essa criança vai ter, que esse adolescente vai ter? A gente muitas vezes faz com que a gente, como posso dizer, cobre do outro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você tá fazendo o quê? Você tá virando um profissional que vale a pena se consultar com você? Você tá virando um engenheiro que vale a pena contratar um serviço com você? Você tá virando um advogado que vale a pena contratar o seu serviço? As pessoas não estão buscando o básico, porque elas se contentam apenas com o que vê e pronto. Só que eu quero que você se questione. Você gostaria de se consultar com um médico que estudasse todos os dias ou um médico que terminou a faculdade e pronto, vai trabalhar? Esse episódio é um pouco duro e realmente pode vir algumas críticas, mas é impressionante. Às vezes eu fico assustado quanto a sociedade está emburrecendo. O quanto você vê as pessoas cometendo erros básicos de português. E são essas pessoas que um dia vão ser os futuros profissionais que você vai precisar ser atendida por eles. E realmente eu fico assustada, sendo bem sincera. Eu não tô dizendo que você tem que ser o melhor profissional, o profissional perfeito, o que tudo sabe. Não, eu tô dizendo que é importante você todos os dias buscar se aperfeiçoar. E aí a gente pergunta, nossa, mas as pessoas antigamente eram mais inteligentes do que as de hoje em dia. Bom, uma das coisas que a gente tem como dado básico é que elas não tinham tanto acesso como nós temos. A gente utiliza o celular de maneira muito errada. A gente não usa o celular, sim, é para a gente usar para entretenimento, mas a gente pode usar o celular, as redes sociais para aprender, seguir bons perfis que vão agregar a gente. Pode seguir os perfis para você rir, são importantes, não estou dizendo isso.
Mas 100% do tempo, a gente usar esse tempo para coisas que não nos agregam. E aí você vê o tempo passando, você ficando atrás de pessoas que abdicam dessa dopamina barata para realmente investir no seu futuro. E aí você começa a se sentir culpado. O que eu errei? O que eu errei? Bom, fazer o diferente te destaca. E eu, como leitora, eu comecei a gostar de ler com 12 anos de idade. Eu tinha um livro. Eu vou contar minha história de como eu comecei a gostar de ler. Aos 12 anos de idade, eu conheci o mundo da mitologia grega. Eu odiava ler. Nossa, meu pai tentava fazer eu ler os livros. Eu odiava do fundo da minha alma. Ele não me obrigava a ler. Ele comprava os livros, tentava dizer, olha que legal essa história. Eu ficava, não quero ler, não quero ler. Só que aí, aos 12 anos de idade, eu estava estudando sobre mitologia grega. E aí surgiu, ficou falando, né? Acho que na época lançou o filme do Percy Jackson. Não lembro ao certo. Eu lembro que eu vi esse filme e eu fiquei, nossa, eu tenho que ler esse livro, porque falam que o livro é muito melhor e eu fiquei apaixonada pelo filme. E realmente o livro é muito melhor. Tem muitos mais detalhes, muito mais coisa, mas enfim. Eu comecei a gostar de ler aos 12 anos de idade. Por um livro falando sobre mitologia grega. E logo depois eu fui para mitologia egípcia, nórdica, e depois eu fui para romance, livro de aventura, Senhor dos Anéis, livros técnicos. E hoje eu tenho, acho que mais de 600 livros na minha estante. Ok que eu não li todos, né? Mas eu li grande maioria. Então foi uma pequena atitude que me fez me tornar uma grande leitora que eu sou hoje. E eu não me considero a melhor leitora do mundo, até porque eu sei que tem pessoas que leem muito mais do que eu. Mas eu busco todos os dias ler um pouco, porque eu sei o quanto faz diferença. Aumenta minha criatividade, aumenta meu repertório de informações para eu conseguir me comunicar tanto nas minhas palestras. Eu consigo usar alguns exemplos de livros nos meus pacientes em consultas. Porque é isso, o ser humano é apaixonado por histórias. Se a gente for olhar a história do ser humano, a história da evolução, o ser humano começou como? No meio de uma fogueira contando histórias. Então a gente é apaixonado por histórias. Só que as pessoas acabaram se apaixonando por histórias em menos de um minuto. E não uma história complexa, e não uma história que leva tempo. Até porque quando eu pego um livro aqui, exemplo, esse livro aqui, ele tem. É um livro pequeno, ok? Ele tem 240 páginas. É um tempo que você leva para ler esse livro. Inclusive, as coisas que você só vê quando desacelera é um ótimo livro. Eu recomendo para todo mundo. Eu já emprestei esse livro para vários amigos que não gostam de ler e começaram a gostar de ler com base nesse livro. Enfim. Então, é isso. Às vezes eu me assusto quantas pessoas estão ignorando a importância dos estudos, a importância da leitura. Gente, a leitura te destaca tanto. Eu lembro que uma vez eu estava no aeroporto e tem protocolo de segurança, né? Abri a mochila e aí eu lembro que o policial viu um livro e ele falou: "Você gosta de ler? Isso é tão raro. Como assim você gosta de ler?" Ele ficou surpreso por ver um livro na minha mochila. Pra você ver, uma coisa tão simples. Eu lembro que quando eu ia no aeroporto, eu via muitas pessoas esperando o voo, lendo livros. Hoje eu vejo duas pessoas com um livro esperando o voo. E aí eu fico me questionando, caramba, as pessoas cada vez mais estão lendo menos, cada vez mais estão estudando menos. E eu fico preocupada com esses futuros profissionais. E é interessante porque quando uma pessoa diz que eu estudo bastante, eu leio bastante, você fica surpresa. Porque realmente no mundo de hoje é raro você encontrar uma pessoa que se dedica, que estuda, que faz além daquilo que é dado. Se você está na faculdade e você faz além daquilo que é ensinado, isso te destaca. É importante você buscar além daquilo que é dado. No ensino médio, você faz os exercícios para gente que estuda para vestibular, Enem. É importante a gente fazer mais questões, não apenas aquilo que é dado na escola.
Eu não estou dizendo para ignorar aquilo que a escola dá, mas é importante ir além. É importante fazer o máximo. Que é isso que faz diferença, é isso que vai te destacar como profissional, como pessoa. Você se torna uma pessoa mais interessante nas conversas, mais as pessoas ao seu redor vão ter cada vez mais desejo de te ouvir. E é isso que faz diferença. E aí, ok, cada vez mais a gente tá usando o celular. Então vamos usar esse celular da melhor maneira possível, fazendo com que eu agregue conteúdo na minha vida, eu agregue sabedoria. E não unicamente ver vídeos bobinhos. Eu não tô dizendo que você não pode ver os vídeos bobinhos. Os vídeos bobinhos são muito importantes. Eu, particularmente, quando eu tô um dia muito estressada, com muitos estudos, eu vejo meus vídeos bobinhos. E adoro. Mas se eu ficar 100% do tempo nos vídeos bobinhos, então a minha vida não vai andar. Eu não vou ser a melhor profissional que eu gostaria de ser para os meus pacientes. Eu não vou ser, por exemplo, trazer conteúdos aqui com mais respaldo, porque eu estou permitindo que esses vídeos bobinhos dominem a minha vida. Então, quando eu vejo os dados que cada vez mais as pessoas estão lendo menos, e quando eu vi um dado, nossa, eu olhei esse dado e eu fiquei, não, eu não acredito que eu tô vendo isso. Foi uma lista dos 10 livros mais vendidos. A maioria eram livros de colorir. Os livros mais vendidos do Brasil são livros de colorir. Não são livros de história, não são livros técnicos, não são livros com literatura, são livros para colorir. Letícia, então eu não posso comprar meu livro para colorir? Pode comprar. Mas quando eu vejo um dado em que a maioria dos livros comprados no Brasil são livros de colorir, esse dado me chama atenção. Me chama atenção que as pessoas estão lendo menos. As pessoas estão cada vez emburrecendo. As pessoas cada vez mais estão ficando, desculpa a palavra, idiotas. As pessoas não conseguem mais escrever e interpretar um texto. Porque cada vez mais a gente fica dominado pelas redes sociais, pelos vídeos bobinhos. Em vez de usar o nosso tempo para que a gente consiga evoluir, a gente consiga agregar na nossa vida, que é isso que faz diferença. E, gente, o tempo passa. E uma hora a conta chega. E ela chega. Ah, se chega. E aí eu quero saber que se no momento em que essa conta chegar, você vai ter se arrependido de ter desperdiçado o seu tempo com coisas que não lhe agregam, coisas que fazem perder o seu tempo. Então, utilize o seu tempo, que é único, que tempo é uma coisa que não volta mais, para que você se agregue, para que você evolua, para que você se torne o melhor profissional, a melhor pessoa que você consegue ser hoje. Porque o tempo passa, gente. E a gente não pode ficar cada vez mais burro. Curioso eu falar isso, eu, uma menina de 23 anos, e eu com 23 anos me preocupo com cada vez mais o quanto as pessoas estão lendo menos, estão estudando menos. Porque um dia eu vou ser atendida por esses profissionais. E de verdade eu fico muito preocupada até com a minha própria saúde. Porque eu não quero ser atendida por uma pessoa que ao menos tenta se aperfeiçoar. E eu acredito que você também não. Então seja aquilo que você também não gostaria de acontecer com você. Se você, um exemplo, trabalha com dentes, é dentista, e você precisa ser consultada por um médico. Você gostaria que esse médico, de verdade, tivesse a mesma rotina de estudos que você tem? Ou que ele tivesse mais? Eu quero sempre que o profissional que me atenda tenha mais estudos do que eu. E é que eu estudo muito. O dia que eu não estudo 8 horas por dia, eu fico
me sentindo... Nossa, porque realmente eu gosto de estudar. Uma coisa que eu peguei gosto, não é algo tipo, eu tenho que fazer. Não, realmente eu peguei gosto pelos estudos, porque eu vejo quanto o estudo que eu tenho hoje impacta no atendimento psicológico que eu dou nos meus pacientes, impacta no conteúdo que eu trago aqui, impacta nos vídeos, nas reflexões que eu trago nas minhas redes sociais. Inclusive, Letícia Scalise no Instagram, TikTok e aqui no YouTube. Mas enfim. Então, pare de cada vez mais ficar burro. Cresça, evolua, busque não se contentar com o básico, o mínimo. Busque cada vez mais se tornar o profissional que você gostaria de ser atendido. Quando a gente muda as regras do jogo, quando a gente muda os papéis, a gente vê o quanto a gente talvez não tá fazendo coisa legal. E realmente me preocupa muito, de verdade, o quanto as pessoas estão lendo menos. Porque uma hora essa conta vai chegar. E já tá chegando, e isso me assusta muito. Então, seja uma pessoa que vai mudar esse jogo. E inspire as pessoas ao seu redor para serem pessoas melhores. Pessoas para que elas cresçam, que elas evoluam. Porque isso vai fazer diferença. Tanto na sua vida, como na vida das pessoas ao seu redor. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise e aqui no canal a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência, tudo para que você consiga viver de uma maneira mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Scalise, no TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, a Scalise Podcast. Todos os dias a gente posta conteúdo sobre saúde mental para cada vez mais as pessoas tenham uma vida mais leve. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!